Olá pessoal, boa noite, muita paz a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar nossa noite de estudos, né? Espero que esteja dando para ouvir e ver direitinho. Vamos lá, né? Um grande abraço, pessoal. Vamos fazer a prece, né? Então convidamos a todos para nos acompanharem em pensamento, podemos então nos interiorizar, relaxar o corpo, tranquilizar o nosso íntimo e buscarmos na presença amorosa de Jesus o que nós necessitamos para este momento e para todos os momentos, que é conhecermos melhor as leis divinas, as leis que regem o nosso íntimo, que regem a nossa vida, que regem toda a existência em que nós convivemos com os nossos irmãos e precisamos aprender a conviver, tanto aqueles que estão na matéria quanto os irmãos que estão no plano espiritual. Que todos nós, Senhor Jesus, saibamos aprender a amar, aprender a compreender, a confiar, acima de tudo, no nosso Pai Celestial, que nos dá todos os recursos para que nós possamos desenvolver uma vida com equilíbrio, com paz, com entendimento, com trabalho, com esperança. Pedimos o Teu auxílio, Senhor, para todos os irmãos e irmãs que estão conosco, em seus lares, que estão no plano material ou no plano espiritual, que estão necessitados, que estão se aproximando deste momento, deste estudo, para receberem também as luzes do alto, clareando suas mentes e seus corações. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade acima da nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos começar nosso estudo da noite, né? Lembrando que nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, né? Então nós temos de segunda o Livro dos Espíritos, às 20 horas, de terça-feira os Mensageiros, às 20 horas, que vamos fazer hoje, né? Quarta-feira, às 9 horas da manhã, o livro Céu Azul. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas. E sexta-feira, o livro Missionários da Luz, às 20 horas também. Pois então, hoje nós temos o livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Nosso 48º dia de estudo, né? E nós vamos dar sequência ao capítulo... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Certo. Nós vamos dar sequência ao capítulo 33, A Caminho da Crosta. Tá? Então vamos lá, né? Porque se vocês se recordarem, né? Nós estamos no momento do livro que o André Luiz, o Vicente e o Aniceto estão passando a noite num posto de socorro de Campo da Paz, não é? Que tem uma certa proximidade com a Terra, aqui, com a crosta da Terra, né? Só que como teria uma tempestade magnética, né, eles que passariam apenas de relance ali pelo posto, eles acabaram ficando várias horas, porque o Alfredo, que é o dirigente do posto de socorro, ele falou que eles teriam uma grande tempestade magnética se aproximando, e para o Aniceto não seria problema, mas para o André Luiz e o Vicente, que eram iniciantes nesses trabalhos, né, nessas viagens pelas regiões umbralinas, poderiam ser surpreendidos desagradavelmente por essa tempestade magnética. Aí o Aniceto concordou e eles tiveram várias experiências interessantes que a gente já citou aqui nos capítulos anteriores, né?
Inclusive, nas semanas anteriores, nós estávamos falando de um momento social que eles tiveram, né? Com alguns convidados, com música e tal. Na semana passada a gente ainda falou sobre isso, né? Tá? Então agora acabou a festa. Acabou a festa, né? Capítulo 33, a caminho da crosta. Agora eles vão para o trabalho mesmo, né? Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos. Pelo menos, quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa. Tão belas as lições ali colhidas. Quer dizer, bastou aquelas horas que eles ficaram ali no posto de socorro. O André Luiz já estava encantado, embevecido ali, né? Já estava até meio apegado já ao posto de socorro. E realmente foram lições interessantes, importantes, né? Algumas horas para eles significaram para nós alguns capítulos. E capítulos importantes, né? Com informações bastante interessantes, né? Então, André Luiz falava que ele se afastava do posto ali que eles tinham ficado com uma certa mágoa, né? Com vontade de querer ficar mais, tal. Aquele apego, né? Alfredo e a esposa nos abraçaram sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos, né? Porque são aqueles que tiveram algum contato ali com eles durante as últimas horas e que criou-se algum vínculo ali, então estavam se despedindo deles, né, ao saírem, né, do posto. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Então veja bem, né? Até o Alfredo, ele ofereceu um carro dele para eles andarem até um certo ponto da viagem, né? Porque até então eles tinham feito o trajeto deles a pé. Eles volitaram até um certo ponto, depois foram andando, né? Aí no caso o Aniceto, o André Luiz e o Vicente, né? Então eles saíram de nosso lar, foram volitando até um certo ponto, aí a volitação ficou difícil, aí eles tiveram que ir andando por precipícios, né? Ali as regiões umbralinas, eles foram andando ali, né? Aí até que chegou ali no posto de Campo da Paz, um dos postos, né, de Campo da Paz, certo? E aí o Alfredo falou assim, ó, quando vocês ficam com a gente essa noite, né? Aí depois eu empresto o meu carro para vocês. Eu empresto o meu carro para vocês e vocês vão ganhar tempo aí, né? Porque vocês vão ter aprendido algumas coisas importantes. Aí o Aniceto gostou da coisa. E é o que eles estavam fazendo agora, né? Volitar e voar é a mesma coisa, pessoal. Vocês perguntaram aí, né? Carro no plano espiritual? Sim, carro no plano espiritual. Lá no nosso lar, né? O André Luiz já não falou lá do aeróbus, né? E também de um carro que levava e trazia ali para a terra. Só que através de vias, a gente vê isso no nosso lar, só que através de vias bem mantidas, com manutenção, vias como se fossem rodovias de nosso lar até a terra, né? Que é por onde passavam as pessoas em trânsito diário, né? Que é a via principal, vamos dizer assim. Não foi a via que o André Luiz, o Vicente e o Aniceto pegaram para vir de nosso lar nesse momento. Eles não foram pelo caminho comum. Eles foram pelas estradas vicinais lá, eles foram pelas quebradas lá
Porque não tem jeito de passar, não tem jeito de sair de nosso lar e chegar à Terra sem passar pelo umbral. Porque o umbral, ele rodeia a Terra em todos os sentidos. Tá? Então é uma camada que rodeia a Terra. Então não tem jeito de sair de nosso lar e chegar na Terra sem passar pelo umbral. Agora, tem essa via melhor cuidada, né? Que maior número de pessoas transita, pessoas que estão vindo reencarnar, que não pode ter contato com vibrações mais pesadas, tal, né? Então tem essa via principal. Essa que o André Luiz, o Vicente e o Aniceto pegaram para vir para a Terra não é essa estrada principal. Até porque eles estão numa jornada de aprendizado, de treinamento. Né? Então eles estão vendo como que é lá a região umbralina. Ah, Alexandre, mas o André Luiz não ficou lá no umbral 8 anos? Ah, ficou, mas ele ficou como usuário ali, né? Como alguém que estava vivendo em nosso lar, né? E alguém que estava recém-desencarnado. Então é aquela situação toda complicada, né? Deu uma travadinha aí, né? No meu também travou aqui, no meu celular aqui. Tomara que não pare tudo aqui. Voltou já? Para mim não voltou ainda não. Vamos ver aqui. Vamos ver se volta aqui. Voltou agora. Para mim voltou aqui. Certo. Certo? Ok? Então, veja bem, nós estamos falando que não tem jeito de sair da cidade do nosso lar, da colônia do nosso lar, e vir visitar a Terra aqui, não tem jeito de fazer esse trajeto sem passar pelo umbral. Tá? Inclusive os carros, né, em termos gerais, o aeróbus lá, o carro que leva até a Terra, né, eles não têm nem janelas para não permitir as pessoas ficarem olhando para as paisagens de fora. Entendeu? Então fazem a grande velocidade e quando passa na região mais pesada ali, não tem nem janela, né? A coisa não tá assim para todo mundo ficar olhando a paisagem, até porque a paisagem é uma paisagem complicada, tá? Certo? Voltou aí, né? Ok. Certo, pessoal. Né? Então, eles estão em treinamento. Então, o treinamento é interessante eles entenderem como que é lá a região do umbral, agora observando não como moradores do umbral, mas como quem visita, já sabendo como é que é nosso lar, já sabendo como é que, né, os lugares melhores no plano espiritual, é diferente. Agora você passar pelo umbral e você avaliar todo o contexto ali de sofrimento, né? É o que eles fizeram, né? Estão fazendo, né? Certo? Então tomamos o carro, agradavelmente surpreendido. Ser-me-ia muito difícil, ele encontrou dificuldade para descrever o carro, o pequeno carro, a pequena máquina, né? Então ele tentou descrever, não quer dizer que é exatamente do jeito que ele está falando, porque é uma tentativa de descrever, né? Uma máquina, uma pequena máquina que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados, né? Então vamos imaginar aí um automóvel de asas. A gente tem na imagem até dos filmes de ficção aí e tal, né? Sempre atencioso, Aniceto explicou. Aceitei a cooperação do aparelho não porque os deseja escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários.
né? Pessoal, a altura do som aí tá boa? Só uma curiosidade aqui. Tá boa a altura do som? Qualquer coisa vocês dão um toque aí, tá? Então você vê, o Aniceto está explicando, né? Que ele não aceitou o carro, né? Porque eles iriam continuar a pé mesmo, eles iriam continuar ou volitando onde pudesse volitar, né? Mas provavelmente não daria, teriam que ir a pé mesmo, né? Então ele está explicando pro André Luiz e pro Vicente, fala, eu não aceitei porque eu quero vocês presos ao menor esforço. O objetivo aqui não é menor esforço, não é ficar facilitando para vocês. Aqui é a selva, aqui é a selva, né? Aqui é treinamento e sobrevivência, né? Eu tô brincando, mas assim, ele não quer que eles se acostumem com as facilidades, não é esse o objetivo, né? Mas porque a permanência no posto, como eu já expliquei agora há pouco, né? A permanência no posto, embora ligeira, ela trouxe muitos elementos, ela já adiantou o aprendizado deles, né? Sobre o sofrimento, alguns tipos de sofrimento, né? Tá? Porque o ser humano é o mesmo em qualquer lugar. Tá? Os problemas humanos basicamente são os mesmos, só muda de endereço, né? Não tem tanta variedade assim de problema, tá? Vocês vão perceber com o tempo, muitos já perceberam. São padrões de comportamento, são padrões de problemas, padrões de reações das pessoas. Não tem tanta diversidade assim, né? Entendeu? Os tratamentos, né, Delcy? Exatamente. Os tratamentos feitos, né, nessas regiões mais próximas ao planeta, tá? Os tipos de problemas que eles têm que lidar. Então, realmente, eles já aprenderam muita coisa importante, né? Foi muito produtivo esse período. Então, eles estão adiantados. O Aniceto falou, nós estamos adiantados aí no nosso curso, né? Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Né? Quer dizer, vocês receberam informações intensivas, vocês fizeram um curso intensivo aí com relação aos irmãos perturbados e sofredores e as questões, os efeitos da prece, né? Que são muito maiores do que a gente imagina normalmente, né? A gente dá um valor às vezes menor, mas o impacto é muito maior, né? Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo, né? Então, eles estão em tarefa de observação e aprendizado. Lógico que com o tempo eles vão botar a mão na massa também, eles vão também ajudar em algumas coisas. Mas no momento é mais observar e aprender. Mari, eles tiveram uma estadia maravilhosa, exatamente. Em poucas horas tiveram experiências muito interessantes, né? As experiências da prece, lá nos pavilhões lá, né? As experiências da música, com a Ismália, e com a outra menina lá no órgão, né? A experiência da conversa com os necessitados, com os alienados, os que dormem, que são em grande quantidade os que dormem, né? Então, muitos aprendizados eles tiveram, né? O Paulo, né? A aproximação lá do Paulo, né? Que tinha feito tanto mal lá para Ismália e para o Alfredo, e que agora eles estavam tratando do Paulo, né? E que foi o caluniador, né, que atrapalhou a vida do casal na última encarnação. Foi uma tragédia, né? Mas que agora estão tratando com todo amor o Paulo, né? Estão ajudando ele a se recuperar, né? E depois de pequena pausa, continuou. Não creiam, todavia,
que possamos aproveitar a máquina até a crosta, o automóvel lá, né? Eles não vão poder ir até a crosta com o automóvel, né? Calculo que só poderemos voar até o meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé, tá? Então, a gente não sabe exatamente a distância, né? A gente não sabe exatamente a distância, mas não deve ser pequena, né? Então, eles vão, acho que algumas horas eles vão ainda voar na máquina lá e depois vão a pé. Aniceto calou-se por instante, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou. Isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Então, mais uma questão importante, né? Quer dizer que isso ainda acontece porque eles não estão fortes suficientemente para enfrentar todas as dificuldades vibratórias, todas as resistências vibratórias. Então, o Aniceto, com todo o cuidado, está preparando eles, está adestrando eles, está treinando eles, exercitando eles. Você imagina como é difícil, né? Essa adaptação no plano espiritual, como é lento o processo, como é laborioso até alguém adquirir a condição de espírito protetor, anjo guardião, né? Espírito que tem um fácil trânsito ali entre o plano espiritual e a Terra, né? De deslocamento. Então isso tudo é treinamento, não se improvisa, né? É isso que a gente está vendo aqui, não se improvisa, né? Então, isto porém acontecerá enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias, né? Tá? Então é isso, né? Eles com o tempo eles vão adquirir a força suficiente para vencer, tá? A Gabriela, né? Como faço para escutar os capítulos anteriores? Gabriela, nossa, eu tenho no YouTube, tem no Facebook, tem todos os. É mais difícil de resgatar todos os. Você tem que ir lá, né? Indo para trás, ou no Espiritismo Brasil, ou na minha página, você tem que ir retrocedendo, né? Semana a semana. No YouTube eu tenho playlists, né? Dos estudos que a gente faz aqui ao vivo, tá? Então, no meu YouTube tem o meu nome, Alexandre Xavier de Camargo. No meu YouTube tem as playlists lá, eu vou colocando lá tudo que eu vou gravando aqui, ao vivo, tá? A Leonora, ainda estão como um espírito em progresso, por isso ainda não foram agraciados com asas? Será? Não. Não vai nascer asas nele, não é a visão, essa é uma visão tradicional da religião, assim, que achava que a gente tinha asas, né? A ideia de anjo com asa, né? Então, a visão espírita e o que a gente vê dos espíritos amigos não é de ter asa, de criar asa porque não nasceu asa no André Luiz, não. A asa é a capacidade de voar, né? Vocês não criaram, aquilo é uma imagem, tá? É uma figura aqui, asas espirituais, devia até estar em aspas aqui, né? Porque não vai nascer asas de fato, tá? Isso aí pelo que a gente entende, não é real isso, né? No plano espiritual, tá? Agora, a capacidade de voar se desenvolve conforme o aperfeiçoamento do espírito. Ele vai ter cada vez mais poder e rapidez, poder de deslocamento. Na rapidez do pensamento, já foi, já era, né? Tá? Então não vai nascer asa neles, não. Certo? Então vamos lá, né? Vamos continuar. A Giovana é igual Red Bull. Red Bull te dá asas, né? A licença poética.
Semelhante realização pode não estar distante, né? A realização deles adquirirem a força suficiente para vencer as resistências, né? O poder mental, acima de tudo mental, né? Então, eles ainda não têm essa condição, mas semelhante realização pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Como tudo, né? Como tudo é esforço, como tudo é exercício, como tudo é investimento de desejo, de busca, né? De aprendizado, né? Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Essa frase aqui é uma daquelas que a gente precisa guardar bem, bem clara, bem nítida, para a gente lembrar o tempo todo. Ó. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Entendeu? Então, sempre que a gente está buscando o melhor, está trabalhando e cooperando, voltado para Deus, né? Pode aguardar sempre o melhor. Isso é muito importante. Aí ele diz, não é promessa de amizade, é lei. Né? Então ele ainda acrescenta, não é promessa, eu não estou prometendo para vocês. Até não depende do Aniceto, né? Não é promessa de amizade, que eu sou amigo de vocês. É lei. É a lei da vida. É a lei do esforço. São as leis divinas, lei de ação e reação. Não é? Não é de amizade. É de esforço e conquista de tudo, né? Tudo que a gente quer e a gente se empenha, a gente acaba conquistando, né? O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Né? Então ia perto do solo lá, né? Mas voando, né? Volitando. Né? Quase precisamente ao meio-dia estacionamos em um humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação de maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. Você vê, tem oficina lá, estacionada numa espécie de um pouso, né? Um humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação da máquina. Né? Ah, Alexandre, mas eu não acredito. Como é que é a oficina lá no plano espiritual? Ora, a gente fala normalmente que aqui é uma cópia muito imperfeita de lá. Por que a estranheza de achar um posto de abastecimento, de achar uma oficina, um local né, onde se cuidam desse tipo de carro aí? Por que estranhamento? Se aqui é uma cópia imperfeita de lá, né? Quer dizer, lá é tudo mais elaborado, é tudo mais complexo, é tudo mais organizado do que aqui. Se aqui nós somos falhos, nós somos precários aqui. E a gente consegue organizar belas cidades, belas instituições, belas vias, né? Comércios, indústrias, e por que que lá, né? Que você conta com a boa vontade, espíritos realmente elevados, pessoas que querem o bem de fato, bem intuídas, com grande inteligência, vão ter coisas piores do que aqui? Não tem, entendeu? Então o progresso lá é muito mais avançado do que aqui, a tecnologia lá é muito mais avançada, né? Certo? Ok? A Carmen Albertoni, oficina, mas qual será o combustível? Aqui falou que esse automóvel, nesse carro aqui é movido a princípios elétricos, acumulação de princípios elétricos, né? Nós não sabemos exatamente. Aqui na Terra já tem
o trem-bala, por exemplo, né? Tem trens aí que você não tem o atrito propriamente. Porque eles deslizam numa estrutura magnética, ou seja, eles deslizam no ar através da ação magnética, né? Não tem exatamente o atrito que tem um trem normal, né? Então, assim, lá no plano espiritual é daí para frente. Os princípios elétricos e magnéticos é daí para frente, né? Tá? A tendência nossa é aqui, é essa também, tá? Então, eles parados lá naquele local de abastecimento e manutenção, né, da máquina, olhar o óleo lá, como é que tá a bateria. Ai, ai. Ah, Daís Alexandre, a natureza lá é igual a daqui. Me perguntaram se lá tem mar. Então, pelo que a gente ouve de descrições, assim, sabe? Pelo que a gente tem tido contato espiritual assim, tem. Mar, cachoeira, rio, tem locais muito bonitos, locais realmente paradisíacos, assim. Locais de sonho, assim, né? André Luiz fala lá do Bosque das Águas, né? Aquele rio azul lá que corta nosso lar, lá que passa por nosso lar. E a exuberância da natureza lá, né? No Bosque das Águas e tal. Então, deve haver uma beleza cada vez maior. Lógico que a natureza deve ter certas diferenças, né? E conforme a região, o senso estético também vai mudando, a noção de beleza vai se transformando também, né? Conforme vai se afastando da terra, as expressões da beleza também vão mudando. O que as pessoas acham belo, quanto mais elevado, mais vai se transformando também o conceito de beleza. As noções estéticas vão mudando, né? Né, Adair? Né? Então, né? Mas deve ter umas coisas muito bonitas, pelo que a gente ouve falar, né? E deve ter coisas realmente bem interessantes, bem bonitas, tá? A gente fala deve, a gente já deve ter visto muita coisa legal. É que a gente não lembra, né? Muitos de nós já devemos ter tido alguns contatos, assim, né? Com regiões, né? Mas a gente não lembra, né? Deixa eu ver aqui. Então despediu-se de nós o condutor que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. Né? Então deixou eles ali e se preparou para voltar, né? Lá no posto de socorro lá, né? A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Quer dizer, agora mudou, começou a mudar. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. A gente sabe que tem no plano espiritual, tem as regiões mais densas, menos densas, regiões trevosas, né? Regiões absolutamente obscuras. E tem regiões umbralinas, mas mais amenas, né? Então a gente sabe, nós não sabemos exatamente as divisões, assim, é mais difícil para a gente, né? A gente não tem a lembrança. E olha que nós devemos ter ficado boa parte da nossa existência espiritual nessas regiões, né? Mas, né, entre as encarnações, hein? Mas a gente não se lembra, graças a Deus, né? Mas tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Olha só, a respiração estava se alterando. Quer ver? A própria constituição do ar que eles respiram, eles já estavam sentindo a diferença. Eles já estavam percebendo a diferença. Entendeu? Estava mudando a respiração deles. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção estaremos na crosta.
aqui na Terra, né? Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral, né? Tá mostrando para eles, ó, percebam aí. Olha as sombras que nos rodeiam. Olha a mudança que houve em torno de nós. Tanto que eles não podiam mais continuar com aquele carro até a crosta. Pelo menos no caminho que eles estavam seguindo, né? Como eu disse para vocês, em vias rápidas, em vias principais, vamos dizer assim, certamente, né, eu já falei, a gente sabe, eles se locomovem através de carros, né, que levam e trazem grupos inteiros de pessoas que vêm de colônias para a Terra, da Terra para, né? Só que aqui, nesse caso, como eles estão indo para regiões mais é, menos cuidadas, vamos dizer assim, mais agrestes, né? Então eles não conseguem ir com o carro, né, no trajeto todo, tá? Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas terrestres. E estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Tá? Certo, pessoal? Então olha só, né? Devido às emissões vibratórias da humanidade encarnada, né? Que são bastante inferiores, são de natureza bastante inferior, se referindo à maioria das criaturas. Se você, por exemplo, já pensa de uma forma mais elevada, mais cultiva a oração, o evangelho, pensamento positivo, a confiança, né? A fé, a bondade, a caridade, ok. Você já está melhor do que a maioria das pessoas. Entendeu? Mas um grande número de pessoas ainda pensa de um modo bastante negativo, né? Muita reclamação, praguejando muito, desejando mal das pessoas, desejando, né? Assim, há muita energia negativa. E a gente precisa se vigiar para que a gente também não entre nesse padrão, né? Certo? É uma vigilância, porque é fácil a gente também escorregar, né? E a nossa atitude mental ser uma atitude negativa diante dos problemas, das dificuldades, da convivência, das contrariedades que a gente passa, todos nós passamos, né? Então, as energias que a gente recebe, os alimentos, né, a respiração, tudo que a gente absorve, nós metabolizamos isso, nós metabolizamos essas energias todas, alimentos, tudo a gente metaboliza e do conjunto dessas forças nós projetamos a nossa força mental, a matéria mental que nos caracteriza, que pode ser luz radiante, formas pensamento elevadas, né? Imagens positivas, ou podem ser muito atormentadas, né? E tudo que a gente pensa, a gente cria, tudo que a gente cria, a gente irradia. Então nós acabamos criando alguma coisa em algum lugar. E esses resíduos mentais, eles vão se acumulando em torno do planeta. Essa matéria mental vai se acumulando em torno do planeta. Certo? Então aí cria, né? E logicamente, né, se junta essa energia dos encarnados com a energia também que produzem os espíritos infelizes também, que também nas regiões umbralinas também acumulam força mental deteriorada. A Gabriela, a paisagem terrestre, então, vista do mundo espiritual, é completamente diferente. É bem diferente,
do que a gente vê, e por isso que a gente não vê, porque é bom não ver, mas se a gente pudesse ver, se nós pudéssemos ver, né, não seria muito agradável, né? Se pudéssemos ver as cidades, os vários ambientes, as várias pessoas, se a gente pudesse ver tudo como é de fato, isso não seria bom para a gente, porque a gente ainda não tem muita condição de se deparar com a verdade, com a realidade das coisas sem prejuízos para as nossas emoções, sem prejuízo para o nosso equilíbrio. Por isso que os espíritos amigos dizem, na obra do André Luiz mesmo, esse conceito está bem claro, que mesmo os médiuns com uma condição superior aqui na Terra, não é permitido que percebam mais do que 30% da realidade espiritual. Mesmo os médiuns em boas condições. Não é permitido que vejam mais do que 30% da realidade espiritual. Ou seja, do que tem aqui em torno de nós, mesmo os médiuns qualificados não podem ver mais do que 30%. Lógico, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da pessoa, mas é a informação que a gente tem. Por quê? Porque se desequilibrariam. Nós não estamos preparados aqui na matéria, nós não estamos preparados para viver uma vida dupla, ou seja, viver a vida material e espiritual ao mesmo tempo. Totalmente abertos assim para a vida espiritual e totalmente abertos para a vida material. Nós não temos nem estrutura cerebral para isso, nós não temos estrutura que suporte isso, entendeu? Por isso que a gente tem relances da espiritualidade. A gente tem relances. E ó, nem a parte inferior e nem a parte superior, porque ambas produziriam efeitos prejudiciais. Ah, como assim, Alexandre? A parte superior, eu adoraria ver os espíritos de luz. A gente não suporta também. A gente não suporta. A gente ficaria tão deslumbrado, tão fascinado. A gente é perigoso romper com a realidade. Tanto aquilo que é muito ruim, quanto aquilo que é muito bom, aquilo que sai muito do nosso normal, a gente não suporta. Entendeu? Às vezes tem informações verdadeiras, mas muito diferentes. Informações boas, verdadeiras, boas. As pessoas já não acreditam, não sei o quê, já começa a reclamar, já faz zombaria, já tira sarro, né? Então, só por aí já dá para entender por que não. A gente tem que manter um certo foco, né? Tem que manter um certo foco na vida material, porque senão a gente se desequilibra, né? Certo? Ok? Então vamos lá, né? Tem mais um pouquinho de tempo aí, né? Atravessaremos grandes zonas não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Né? Quer dizer, eles ainda vão atravessar regiões muito obscuras para o olhar deles, imagina para o nosso, né? Mas depois de 2 horas, mais ou menos, eles encontrarão o sol, né? Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa, olha só. Foi muito pesada e dolorosa, André Luiz está dizendo. E somente aí avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum. Aí a estrada comum que eu falei, né? A estrada principal lá, bem cuidada e tal, né? Aí que ele avaliou a diferença. Por isso que é importante o aprendizado, por isso que é importante sentir na pele, né?
Porque agora ele está entendendo, né? O Aniceto demonstrou isso, né? Aí avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum, que liga a crosta a nosso lar, e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Que coisa, né? Porque o André Luiz até ele vem fazendo o trajeto. Não é a primeira vez que ele faz o trajeto de nosso lar, a crosta, né? Não é a primeira vez, ele já fez inúmeras vezes, né? Isso aqui é o segundo livro. No primeiro livro, ele já começou a fazer esse trajeto, né? No final do livro, ele recebeu permissão para ir passar uma semana com a família dele lá, né? E depois, a partir daí, ele começou a ir e vir para cuidar da família. Ele conta isso no começo dos Mensageiros, né? Que ele estava sempre lá ajudando a família dele e tal, mas ele devia fazer o trajeto normal, né? E agora ele está num treinamento intensivo aí, né? Tá? Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. É o que a gente fala, pessoal, para a gente fazer um trabalho como esse aqui de estudo, que é um trabalho singelo, porém chega a muitos lares, a instituições, grupos de estudo, encarnados se beneficiam, desencarnados também em maior quantidade se beneficiam. Para que isso aconteça, um simples estudo desse aqui, muitos espíritos se deslocam e vêm nos ajudar. Muitos que já estão em trabalho aqui na crosta, no dia a dia, outros que vêm especialmente para esse tipo de trabalho, depois voltam lá, porque eles têm outros afazeres, vêm ajudar, cada um de nós, eu, vocês, aí nos lares, nos nossos lares, os ambientes onde a gente está, nos ajudar a proteger esses estudos, para que a gente consiga levar a efeito sem determinadas dificuldades de vulto, né? Tá? Até para manter a conexão, não quer dizer que toda vez que cai a conexão é problema de segurança espiritual, mas em parte até para manter as condições e os trabalhos funcionando, pessoal, é preciso muita gente ajudando aí aos técnicos, pensando que a conexão de toda a parte que está aqui presente, nós estamos com quase 300 pessoas aqui, né, 281 agora, né? É de várias regiões, né? E para manter isso funcionando, se aparece algum problema, entendeu? E as trevas estão sempre trabalhando para prejudicar qualquer iniciativa do bem, seja numa casa espírita, seja nos nossos lares, seja no ambiente virtual, né? Em qualquer iniciativa do bem, os espíritos estão sempre trabalhando para prejudicar, sempre. Por isso que eu não começo aqui antes os estudos sem me preparar, venho minutos antes, né? Bem antes, eu venho para cá, faço a minha prece, faço a minha meditação, preparo as coisas, e ainda assim às vezes dá tudo errado. Mas é normal, né? A gente conta com várias questões aí, né? Mas, graças a Deus, na maioria das vezes dá certo. É uma guerra, né, Bárbara? Não é fácil, não. Né? É uma guerra, é um trabalho muito complexo. Imagina as casas espíritas, né? O tanto que sofrem, né, de atentados aí, né? Não é fácil. Por isso que quando a gente vem para cá estudar, a gente precisa vir, né, sóbrios, precisamos vir sóbrios, precisamos estar aqui, nos prepararmos para entrar, né? Nos prepararmos, orarmos, pedirmos para o nosso estudo, todos nós, né? Pedimos ajuda. Quando a gente está fazendo a prece aqui em comum, aqui, ao invés de ficar disperso com os familiares ou dispersos
na internet, enquanto está sendo feita a prece, acompanha a prece. Você se prepara e ajuda o grupo todo a se preparar. Você fortalece, você se conecta, né? Então tudo isso a gente sabe que é consciência, é esforço, né? E é sintonia nossa, né? Muitas coisas dependem disso que a gente está falando, né? Ok? Então vamos lá. Então, é que ele falou, né? Quão meritório é o trabalho daqueles espíritos que vencem essas barreiras, vencem essas distâncias, atravessam lugares agrestes aí no plano espiritual difíceis, né? Para chegarem até nós e poderem nos ajudar, né? Então, nós temos que ser muito gratos a esses espíritos, né? Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. E obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido. O Aniceto até falou, André, né? Você passa de raspão nesse assunto aí e não fala mais nada a respeito disso. Não ensaie qualquer descrição nesse sentido, entendeu? Dos monstros, né, que fugiam, a passagem deles, a aproximação deles, monstros que se afastavam, né, em meio à sombra que reinava na região onde eles iam transitando. Então, né, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que acaso venham a ler estas humildes notícias. Quer dizer, não fica criando imagens mentais nas pessoas que não precisa, né? No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol. Por volta umas 2 horas passadas, né? A luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos, né? Eles estão se aproximando mais da crosta, que de dia, né? Porque eles chegaram mais ou menos meio-dia lá naquela oficina lá de reabastecimento, por volta do meio-dia. Então eles estão aí de tarde praticamente, né? Mas começavam a ver o sol, é como se estivesse nascendo o sol para eles, né? Aí ele colocou aqui, é como se estivéssemos em madrugada clara. Você vê que coisa, né? O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aí a importância do sol, né? Que a gente às vezes não dá a devida importância. E, de certo modo, a beleza de estarmos encarnados, mesmo que nós não vejamos todo o panorama espiritual, graças a Deus que está ao nosso redor, mas ainda nós usufruímos de muita coisa boa, né? Muita coisa boa, né? Certo? Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. O próprio Aniceto, né, estava de olhos úmidos, né? Ele olhou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras. E as sombras aí no caso são sombras espirituais. E falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Né? Você vê que legal, né? Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, né? Na matéria física aqui, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Né? Se a gente fosse dar uma representação para Deus aqui, mais perto de nós, física, material, seria o sol, né?
né? E é uma beleza, né? Até no Egito, né? O rei Sol, né? Amon-Ra, né? Não é assim? Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos dentro do sistema. Ele está em nosso lar de acordo com os elementos básicos de vida e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. Então, cada um de nós, dependendo onde estivermos, aqui na Terra ou nos planos umbralinos, ou nas regiões superiores, ou em outros planetas, né? Cada um de nós verá o Sol conforme os elementos que nos rodeiam. Por exemplo, dizem, né, os especialistas estudiosos aí das radiações do espectro radioso, radiante, né, dos astros, né, os físicos que estudam espectroquímica, né, o espectrofísica, acho que é espectroquímica, né. Eles dizem que o Sol, em realidade, no plano espiritual, o Sol, no plano fora da Terra, ele seria visto, diz que a coloração dele é verde, tá? Não dá uma risada, não vai deixando tá doido agora. Né? Diz que a coloração dele é mais para o verde, tá? Do Sol. Só que aqui a gente vê ele amarelo, até porque a questão da luz sofre as alterações conforme as partículas, a atmosfera. Então a gente vê uma coloração. Eu estou só representando aqui a diferença de como cada um percebe o Sol, né? No plano espiritual eles percebem de uma forma diferente, né? É conforme a região que a gente está, né? Certo? Mas eu tenho até uma imagem, né? Que eu acho interessante, uma imagem que aparece mesmo o Sol uma forma esverdeada, até no meu Facebook tem. E dizem que é assim que se vê. A coloração real do Sol seria essa, né? Uma coloração esverdeada, né? Certo? Então vamos lá. Pessoal, tá bom da gente terminar isso aqui, não falta muito. Vamos terminar isso aqui hoje, tá? É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo. Sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. E dizem, né, os espíritos que seria o centro do nosso sistema, o centro espiritual, o que faz sentido, né? O centro, a origem do sistema, o núcleo do sistema solar, né? O centro irradiante, irradiador do sistema solar, né? Então, é interessante, né? Dizem que seria morada dos espíritos mais evoluídos do sistema, né? Que representam o sistema, né? É o Sol, né? O Sol que gera vida, né? Em torno, né? Certo? Avançamos comovidos e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime na posição que antecede o crepúsculo, né? Então eles estavam avançando, né? E surgiu o astro sublime, né? Doutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida em vista das possibilidades de volitação, não fizeram maior reparo, né? De outras vezes, quando ele viajou por estrada, estrada bem cuidada lá, né? Viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida em vista das possibilidades de volitação, não fizeram maior reparo. Quer dizer, nunca tinha percebido isso, né? Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. É o contraste, né, pessoal? Aí a importância do contraste. Aí a importância do contraste. A gente vê a importância do contraste. A gente não valoriza de todo o dia se a gente não vive a noite. A gente não valoriza bem, a gente não valoriza de todo o bem quando a gente não vive o mal, né? A gente vai aprendendo a dar valor ao bem de fato após
mergulhos no mal que a gente fez ao longo de muito tempo, né? Então, esses contrastes ainda são muito importantes para nós. Você vê que o André Luiz ele percebeu bem isso, né? Que depois de passar compactas, espessas, né, energias obscuras, ele percebeu a importância do Sol, né? A gente tinha um trabalho, né, no final de semana que a gente visitava, eu já falei, já contei isso para vocês, né? Mas que a gente visitava, passava, por exemplo, o domingo à tarde, o sábado à tarde, o domingo à tarde, visitando pessoas assim, em regiões muito precárias, muito difíceis, entrando nas casas das pessoas, né? E para aplicar passe, fazer prece, cantar algumas músicas, né? Conversar com as pessoas, levar alguma coisa, mantimento, mas principalmente a questão espiritual, né? E ambientes muito difíceis, regiões muito difíceis, né? Difíceis mesmo, assim, porque os ambientes domésticos é diferente, por exemplo, de você ir no centro. Você vai no centro, na casa espírita, a gente vai lá para orar, a gente vai assistir palestra, tomar paz, é um ambiente todo estruturado. O mais difícil é trazer o centro para nossa casa. O mais difícil é levar a espiritualidade para dentro de casa. E muitas vezes quando as pessoas pedem ajuda, né, e quando a gente percebe que elas estão precisando de ajuda, é porque o ambiente está muito difícil, o ambiente está pesado, né? Espiritualmente, está tudo complicado, né? Vários tipos de problemas, conflitos, né? Obsessões, perturbações instaladas ali nos ambientes domésticos. Então, essas visitas a ambientes domésticos são trabalhos dos mais difíceis, assim. E aí tinha casa que os espíritos falavam assim, olha, quando vocês estiverem a quadras de distância daquela, já começa a orar. Quando vocês estiverem indo para aquela casa lá, vocês já começam a orar, que vocês estão saindo de casa, saindo do centro, já começam a orar. Aí a gente percebeu quão difícil que estava a coisa, né? E é interessante que depois do trabalho, a gente voltava para o centro para fazer uma espécie de reunião mediúnica, né? Até como uma descompressão, vamos dizer assim, porque a gente ia para várias casas, né? E a gente acabava, principalmente os médiuns, né? Acabavam percebendo presenças e a gente acabava indo para o centro para atender aqueles espíritos, uma espécie de pronto-socorro ali, né? Para questões que os espíritos amigos achavam por bem tratar ali logo, né? E é interessante que quando a gente cruzava a barreira do centro, quando a gente entrava no portão ali, era um contraste tão grande com os ambientes que a gente tinha ido, que parecia que você estava meio flutuando, dava para sentir nitidamente a diferença. A diferença vibratória era imensa. Mas o que é isso? É o contraste. É o contraste, né? Então dá para entender isso que o André Luiz está falando, porque o contraste faz a gente perceber realmente a diferença da coisa, né? E normalmente a gente não percebe, né? A certa distância surgia a Terra não na forma esférica. Olha só, a certa distância surgia a Terra não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, então estava mais perto, né? Não dava para ver exatamente a esfera, né? Porque aí teria que estar mais longe, né? Mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. É difícil até para a gente entender exatamente, né? Mas eles viam a Terra, a crosta, como algo além, e geralmente eles falam que estão descendo, né? E interpenetrando-se a matéria, a região da matéria da crosta e as regiões espirituais. Então vamos imaginando, vamos tentando imaginar isso, né? O sol resplandecia rumo ao poente, estava quase se pondo, né? Como enorme lâmpada de ouro, não é?
Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos doravante praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. O que é força centrípeta? Na física, a força centrípeta é a que nos faz, é de dentro para fora, não é? A força centrífuga é de fora para dentro, não é isso? Vocês podem me ajudar aí, quem puder pesquisar aí. A força centrípeta é de dentro para fora e a força centrífuga é de fora para dentro, não é? Então, os conhecimentos deles, né, de transformação da força centrípeta. É isso mesmo, Edna? Você vê a física, né? Aqui é a física também. É o contrário, André? Veja, agora você me complicou. O meu medo é que tivesse o contrário mesmo. Mas ok, depois vocês sabem, né? Vocês sabem aí que eles vão ter que fazer a transformação da força centrípeta. Aí vocês investiguem e pesquisem. Tá bom? O fato é que envolve física o negócio, né? Envolve conhecimento e força mental, né? Ok? Então vamos lá. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Então, olha só, a luz que nos banha resulta do contato magnético entre as forças do Sol, as forças positivas do Sol e as forças negativas da massa planetária. Prossigamos, não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. Vocês estão indo para o Rio de Janeiro. Tá? Certo? A essa altura assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Para que lado nós vamos, Aniceto? Como nos orientaremos? Indaguei curioso. Como é que a gente vai se orientar? Eles não estão com bússola lá, né? Antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Então, as colônias espirituais estão, né, o nosso lar, as nossas colônias estão relacionadas com o Brasil, estão relacionadas ao campo magnético da América do Sul. Então, antes de mais nada, lembre que nós estamos na América do Sul. Ou seja, né? Conhecimentos básicos aí de localização e de geografia, né? Qualquer bússola seria sensível de agora em diante. Mas em nosso caso, é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Agora, a gente não sabe exatamente como é que eles fazem isso, né? Mas ele deve ter lá uma capacidade de se orientar pela energia. A energia lá do campo magnético do sul, do norte, né? Nós não sabemos porque a gente não está vivendo isso, né? Mas certamente eles têm meios. Não tinha GPS, né, Jurandir? Exatamente. A força centrípeta aproxima para dentro, leva de fora para dentro, né? E a força centrífuga, ela aproxima para fora, é do centro para fora, seria isso, né? Tá certo. Então, né? Então agora já estamos sabendo, hein? Já podemos sair volitando. Hoje, pelo menos na hora de dormir, nós já vamos volitando hoje, hein? Tá? Vamos deixar o corpo e vamos ensaiar a volitação. Usando a mudança da força centrípeta. Tá? Tarefa de casa. Homework. Empregamos de novo a capacidade volitante e dentro em pouco as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar em exercício respiratório de maior expressão.
né? Quer dizer, o instrutor fala, vamos perto do mar, né? Para vocês respirarem melhor, né? Foi desgastante e tal. Então, a primeira coisa, vamos dar um banho, tomar um banho de mar. Não, não é exatamente essa a ideia, né? Não é para tomar um banho de mar. Mas exercício respiratório. Pode tomar também, mas exercício respiratório, né? Porque o mar é importante enquanto reservatório de energias, né? Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças. Você vê como é que é, né? A força espiritual, poder mental, né? Quando a gente faz isso aqui na Terra, a gente estuda, exercita, trabalha, caridade, fé, é exercício. Por isso que os Espíritos falam, é força de movimentação após a matéria. O André Luiz não fazia isso quando era encarnado. Então ele está tendo que fazer muito disso no plano espiritual. Mas quem faz isso já na matéria, já durante a noite já vai exercitando capacidades potenciais, entendeu? Que deve ganhar muito tempo, certamente, né? Nessa fase de adaptação ao plano espiritual, né? Tá? Então ele reconhecia que o esforço era significativo. A gente já está acabando, pessoal. Indiferentes às nossas presenças, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Fonfonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheias de forças renovadoras. Olha aí que beleza, né? As forças que o mar é vida, né? Que a vida nasceu no mar, né? E não à toa que o nosso corpo é muito parecido, o líquido com a água do mar, né? Então, nós viemos do mar, né? Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. Então, eles vão agora para... Fonfonavam e buzinavam, né? Fom. Né? Então o Aniceto vai mostrar que nosso lar tem também alguns postos, alguns refúgios aqui na crosta. Então nós vamos ver um deles, né? Que eles saindo lá da orla do mar, eles vão para um determinado local que é um refúgio de nosso lar, tá? Ok, pessoal, finalizamos então, né? Graças a Deus, com bastante proveito, né? Então vamos fazer a nossa prece final, pessoal, para a gente encerrar, né? Se despedir, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por tudo que recebemos, pela companhia dos amigos encarnados, dos espíritos que nos ajudam e que hoje soubemos dos imensos esforços que eles despendem para nos ajudar. E isso deve aumentar a nossa gratidão, o nosso respeito, o nosso carinho a cada um deles que anonimamente nos prestam grande serviço, porque sabe que também reencarnarão, também voltarão e precisarão também de pessoas que os auxiliem em tempo oportuno. Mas nossa gratidão, nosso carinho e nosso respeito a todos esses amigos que estão nos ajudando sempre. Despeça-nos, Senhor, em tua paz e que nós permaneçamos contigo. Que assim seja. Então finalizamos. Obrigado, pessoal, pela participação, sabe? Sempre muito importante de vocês, pelo carinho, as boas energias. E amanhã a gente não tem estudo à noite, mas amanhã às 9 horas nós temos estudo do livro Céu Azul, que é um livro muito que a gente tem um carinho muito diferente, né? Porque é um livro, inclusive, que nós participamos, um livro que nós vivemos, né? Há uns 30 anos atrás, mais ou menos, e a gente faz um estudo dele toda quarta-feira às 9 horas da manhã, tá? Então, quem quiser participar,
vem aqui com a gente, estaremos juntos aqui, tá bom? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até amanhã às 9 então. Até mais.